meu Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti por esse privilégio de estarmos aqui gravando esse vídeo, Senhor, para instrução e para também, ó Senhor, tirar as vendas espirituais do engano e da mentira da vida dos nossos irmãos. Senhor, meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa convencê-los e convertê-los aos Teus caminhos, para que eles possam, Pai, sair da Babilônia, que é do diabo, Pai. Faz a Tua obra, a Tua vontade, Senhor. Deus, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom a todos meus irmãos, a paz do Mestre Yeshua, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal, eu sou o Pastor Alan e estamos aqui para denunciar as obras infrutíferas das trevas, como fala em Efésios. Então, o tema do vídeo de hoje é Judaísmo, a sinagoga de Satanás. Exatamente, meus irmãos, hoje eu quero trazer para vocês acerca dessa congregação que foi também criada a partir dos homens e não de Deus. E que infelizmente também até essa que se diz sinagoga, do povo escolhido do Senhor, se perverteu, se contaminou com a Babilônia. E eu já quero destacar aqui, meus irmãos, acerca da questão de ser judeu. Judeu verdadeiro não é aquele que é praticante de judaísmo. Não, isso aí é um falso judeu. Judeu de verdade, segundo as Sagradas Escrituras, é aquele que tem no seu sangue, que tem na sua descendência a tribo de Judá, que nasceu da descendência da tribo de Judá, que é a tribo do Messias, de Jesus, Yeshua, Esse é o verdadeiro judeu. Uma coisa importante do judaísmo ortodoxo, principalmente o tradicional, é que eles levam em consideração que para os gentios eles não precisam obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Eles só precisam obedecer às 7 leis noéticas, que segundo eles, Deus deu a Noé. Mas não existe nas Escrituras Sagradas essa lei de Noé. E já quero destacar aqui, meus irmãos, que os judeus, não os verdadeiros, porque os verdadeiros servos do Senhor, eles não têm isso, Mas os judeus que são religiosos, esses que estão firmados na Babilônia, eles têm um ódio tremendo e um desprezo pelos gentios, E aqui, por isso que eles fizeram isso, para que os judeus, para que os gentios não venham a fazer do judaísmo, como se fosse uma assimilação para os gentios. Então eles fizeram essa diferenciação. E são 7 as leis noéticas. A primeira é que tem que crer em Deus. A segunda é que não pode blasfemar o seu nome. A terceira não pode roubar. A quarta não pode adulterar. A quinta não pode matar. A 6 deve-se a cumprir as leis do país. E a 7ª pede para não se alimentar de membros de animais vivos. Então só isso. Que salvação fácil, meus irmãos, para os gentios. Que coisa absurda essa, E a própria palavra de Deus fala que a mesma lei que é dada para o judeu é dada para o gentio, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, como está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 49, que diz o seguinte: a mesma lei haja para o natural e para o forasteiro, que peregrinar entre vós. E agora, no livro de Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, fala assim: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Deus, ele não deu uma lei apenas para o judeu e para o gentio ele larga de mão, pode fazer o que quiser. Não é dessa forma. A mesma lei que é para o judeu é a lei que é dada também para os gentios. É claro que tem algumas regras específicas que são apenas para judeus, como a circuncisão, que foi dada a Abraão. Mas a gente vê que a lei moral, ela é dada para todos. Ou será que só quem não pode mentir é o judeu e o gentio pode mentir? Então isso é algo absurdo, meus irmãos. Outra prática bastante rejeitável aos olhos do Senhor é o kippá, que é utilizado pelos judeus, tanto messiânicos como ortodoxos. Eles falam que esse kippá é para demonstrar o seu temor para com os céus, o temor dos céus. Mas não tem nada disso, meus irmãos. Nos tempos antigos, esse mesmo kippá ele era utilizado por muçulmanos e era tratado como uma cobertura de Hermes ou cobertura de Cibele.
sendo um símbolo religioso pagão. E ele também foi utilizado por sacerdotes pagãos, como a mitra de Dagon, ou também a cobertura de Átis. E a sua origem se dá do solidel, que era utilizado na Mesopotâmia. E pela própria origem do nome, que até os católicos, aqueles que são do catolicismo romano utilizam o solidel, e eles vão com uma conversa fiada dizer que solidel significa somente Deus, mas não tem nada disso. Solidel significa Deus Sol, sole de sol e del de Deus. Então já vemos aí a denúncia, já vemos aí o paganismo, a idolatria descarada através do Kipá, do solidel, que é uma adoração ao Deus Sol. E para termos a certeza que o Kipá, que o solidel é algo que é desagradável ao nosso Senhor, a gente só precisa ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. O que Paulo vai falar para os coríntios: todo homem que profetiza ou ora, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, o homem, ele não deve cobrir a sua cabeça quando ele está na presença do Senhor, porque isso desonra a ele mesmo. Agora a gente entra num critério que classifica o próprio judaísmo como uma seita. Sabe por quê, meus irmãos? Porque assim como as demais seitas, eles têm um livro a mais para complementar a Bíblia, para tentar dizer que a Bíblia precisa de um guia, precisa de um profeta, precisa de alguma forma para interpretar as Sagradas Escrituras, sendo que isso é insignificante, porque o próprio Mestre Jesus, ele fala que a ninguém chamais de guias, porque só Ele é o nosso guia, e foi Ele que deu a interpretação correta das Sagradas Escrituras. A gente não precisa de outro livro, a gente não precisa de outro profeta, porque Jesus e Yeshua já foi o suficiente. Sabe qual é? É o Talmud. Sim, o Talmud é o livro utilizado pelos judeus, colocando dessa forma as Sagradas Escrituras em segundo plano, porque o Talmud é tradição oral, segundo eles, que foi dada por Moisés, mas isso nem é mencionado nas Sagradas Escrituras. A própria palavra de Deus que foi escrita, os mandamentos de Deus já são suficientes para isso. Mas sabe o que é isso? Esse Talmud são apenas doutrinas e ensinamentos, tradições de homens, de rabinos, que foram escritas e interpretadas como sendo úteis para eles, sendo que são inúteis, são desprezíveis. Porque, meus irmãos, tem coisas terríveis, até blasfêmia nesse Talmud, onde fala que Maria, a mãe de Jesus, ou também chamada Miriam, ela era prostituta. Não para por aí. Fala que o próprio Cristo, ele realizava feitiçaria com os seus discípulos. E dessa forma, ele também pregava bruxaria. E ele está no inferno. Olha isso, meus irmãos, que grave, que sério isso, esse ódio que eles têm pelo Messias. Mas o próprio Jesus, o próprio Cristo, ele já tinha alertado sobre isso. Lá em Mateus capítulo 15, versículos 6 e 9, olha só o que Jesus vai falar para esses fariseus hipócritas. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, meus irmãos, eles preferem seguir o Talmud do que a própria Bíblia Sagrada, do que a própria Escritura Santa de Deus. E eles invalidam, como eles invalidaram o mandamento de honrar pai e mãe. Eles decidiam criar outro mandamento em cima para não cuidar dos seus pais. Que hipocrisia! Outra coisa grave e abominável aos olhos de Deus praticada pelo judaísmo, sabe o que é, meus irmãos? A Cabalá, Alguns chamam de Cabala, mas é Cabalá. A Cabalá é um sistema místico, esotérico, que eles utilizam, E eles que levantaram seus próprios lábios, sua própria língua contra o Messias, falando que Jesus se utilizava de feitiçaria, mas que pelo contrário,
os filhos do diabo utilizam dessa feitiçaria, desse sistema esotérico, maligno e perverso que é a Cabalá, né? Porque Deus, ele não falou nada disso, que a gente deveria praticar isso. A gente só precisa de Jesus, só precisa do Messias na nossa vida. A gente não precisa desses ensinamentos diabólicos do diabo. Segundo eles, a Cabalá significa recebimento do ensinamento. Mas sabe da onde surgiu esse sistema? Lá da Babilônia. A Cabalá é apenas uma versão judaizante da religião de mistérios da Babilônia, que foi criada por judeus apóstatas no tempo do cativeiro da Babilônia. E vocês acham que parou por aí? O judaísmo está recheado de obras de Satanás. Infelizmente, muitos estão nesse mal, infiltrados nas religiões para fazer isso, levar muitos ao inferno, à condenação. E outra coisa grave e terrível é a tão famosa estrela de Davi, que para eles é um símbolo que representa o próprio Israel, sendo que Israel jamais tem associação com esse símbolo pagão, oculto e esotérico também. Essa estrela, meus irmãos, não tem nenhuma relação com Davi, mas sim com Salomão. E sim, o seu nome é Selo de Salomão, ou estrela de 6 pontas, ou hexagrama. E esse símbolo é utilizado para rituais de invocação, para invocar demônios e espíritos malignos. Na Goétia, esse é um dos símbolos mais utilizados para isso. Além disso, do satanismo também. E em algumas seitas também é possível contemplar esse sinal. Além disso, está também na bandeira de Israel, mas que não tem nenhuma associação com Israel. Porque o verdadeiro símbolo de Israel, do povo de Deus, é a menorá, o candelabro de 7 hastes. E esse símbolo, meus irmãos, ele faz uma referência à marca da besta, porque ele tem 6 pontas. Então, já se refere a Satanás. Esse símbolo ele só faz parte da bandeira de Israel, porque em 1897 esse símbolo foi escolhido para ser o símbolo do zionismo. E o zionismo foi o responsável por fazer com que viesse a proclamar a independência do Estado de Israel. E para que os irmãos possam saber, possam perceber que está nas Escrituras Sagradas esse símbolo maligno de Satanás. E a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 43, que diz assim: E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então, meus irmãos, a gente já vê que esse símbolo já era utilizado no passado como um símbolo pagão, idólatra, que fazia referência a outros deuses. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Não tem nada de Davi nisso. Não tem nada de bíblico, ou pelo menos de santo, mas de diabólico, de satânico. E já tratando aqui acerca dos zionistas que eu mencionei, quem são os zionistas? Zionistas são pseudo-judeus, falsos judeus, que se intitulam judeus, mas que não têm nada da descendência da tribo de Judá. Além disso, esses falsos judeus, eles não seguem a Bíblia, eles seguem o Talmud como regra da sua fé, destilando ódio contra os gentios e dessa forma disseminando um cenário mentiroso e perverso, onde as pessoas acham que os judeus são zionistas, ou até que os judeus são contra os povos que estão em torno deles, no seu território. Mas eles tentam colocar essa luta, essa briga, essa disputa travada entre os judeus e os demais povos. E para falar a verdade, meus irmãos, esses pseudo-judeus, esses falsos judeus, na verdade são maçons disfarçados, que se utilizam da religião para tentar manipular uma massa, para tentar fazer com que os seus planos sejam colocados em prática. Mas ai deles,
porque Deus ele conhece, ainda que não podemos discernir nem perceber, mas o Senhor ele sabe. Lá de cima ele está vendo. E olha o que ele relatou em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua pobreza e a tua tribulação, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então esse é um dos motivos maiores de estar sendo feito esse vídeo, meus irmãos, para alertar aqueles que se encontram nessa sinagoga de Satanás, nessa seita maligna e perversa, que também distorce a Bíblia. Tomem cuidado, meus irmãos, sigam somente a Bíblia, as Escrituras Sagradas, o Mestre Yeshua como seu único líder, pastor e mestre, que lhe conduz pela salvação e a vida eterna. Você não precisa de mais nada, só disso. Para os irmãos que não sabem, o judaísmo ele tem vários tentáculos, né? Ele tem várias diversidades, assim como o protestantismo tem vários tipos de igrejas, o judaísmo também. E a gente considera dois que são importantes, né? Que é o judaísmo ortodoxo, que é aquele que segue, né, ali a letra da lei como ela é, e tem também o judaísmo messiânico, que é o que crê em Jesus, em Yeshua como Messias. Mas, apesar disso, infelizmente eles estão também no caminho errado, porque infelizmente eles seguem regras e tradições de homens que não estão nas Sagradas Escrituras. E eu quero destacar aqui que o Senhor Deus, ele deu em Levítico 23, 7 festas que deveríamos comemorar e celebrar em honra e glória do seu nome. Mas o judaísmo ele criou mais 3 festas, sendo essas festas o Purim, sendo também a festa de Hanukkah, que é a da dedicação, e também a festa de Rosh Hashanah, que foi uma alteração do nome da festa das trombetas, Yom Teruah, que eles consideram até essa festa como se fosse o início do ano civil para eles, né? Sendo que é no primeiro dia do 7º mês. Mas que tremenda heresia, né? Porque como é que pode o ano começar no 7º mês? Então a gente já vê aí que não tem nada de bíblico nisso, né? Em Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2, a gente vê qual é o primeiro mês do ano, que é Abib ou Nissan, depois do cativeiro babilônico, que se mudou o nome desse mês, né? Vamos ver o que fala. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Além disso, meus irmãos, outra coisa, uma tamanha heresia, né? Os judeus eles têm o seu calendário que se chama judaico, né? Mas infelizmente eles também seguem o calendário gregoriano. E devido a isso, eles seguem o sábado de acordo com o calendário gregoriano. E infelizmente a gente sabe que o sábado, o Shabat verdadeiro, ele está interligado com a lua. E não bate, é muito raro a lua, o Shabat lunar, ele bater com o Shabat semanal do calendário gregoriano. Então isso também é algo errado que eles praticam. Infelizmente eles não seguem o calendário bíblico. Então, meus irmãos, saiba, judaísmo não tem nada a ver com a Bíblia, mas tem a ver com Cabala, Zohar, Estrela de Davi, maçonaria. É a sinagoga de Satanás, a qual já foi destacada e foi relatada aqui. Saia dessa Babilônia, meus irmãos. Pratique as Sagradas Escrituras, conforme o Mestre Jesus já falou. Eu vou ficando por aqui. E que o nosso Mestre Yeshua HaMashiach esteja com todos vós, e que a sua paz, que excede todo o entendimento, possa lhe fornecer o consolo, e também que Ele derrame sabedoria sobre as vossas vidas, para que o Senhor te ajude nessa caminhada. Apenas não desista, mas prevaleça e persista. O Senhor, Ele é contigo. Amém.